igreja! Eu sou a Gisele e eu tenho um aviso muito especial para você hoje. Começamos o ano de 2023 e, se você não sabe, 2023 foi declarado como um ano da santificação. Para isso, nós vamos começar o ano jejuando. Se você faz parte da IDPB, você está convocado a se juntar a nós nesse jejum nacional de 9 a 29 de janeiro. Você vai estar jejuando uma refeição pelo menos, tá bom? Você que é líder de célula, eu quero te convidar a engajar e a convocar os seus discípulos a estarem juntos. Durante esses 21 dias, nós teremos um material de devocional falando sobre santificação. Um material incrível que foi disponibilizado pelos nossos pastores e que já está no grupo de WhatsApp. Se você ainda não recebeu, peça do seu líder. Não fique de fora desse jejum. Nós cremos que Deus fará grandes coisas nesse tempo e nós estaremos sensíveis a ouvir a voz dele e a entender todas as direções aí para o restante do ano. Aqui é o Gustavo e eu tenho um convite muito especial para todos os homens. Dia 25/1, às 19 horas, nós teremos o nosso primeiro culto de lives. Então espero você, homem, espero você, leão, e convide mais um para que nós venhamos ter uma noite maravilhosa na presença de Deus. Agora eu tenho um aviso para você, adolescente, você líder de célula. No dia 28/1, no sábado, às 16 horas, nós teremos o nosso primeiro culto team. Então convide seu vizinho, convide seu sobrinho, convide seu amigo para que nós venhamos ter esse grande momento de celebração juntos. Espero lá, hein? E fica ligado que mês que vem, fevereiro, é mês de retirão. Então, desde já, você e sua família se preparem para estar com a gente lá no Sítio Manaim. Em breve, nós voltamos com mais informações de data e valores. Agora, aproveite o culto. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor. É sempre um grande privilégio a gente poder compartilhar da palavra. Algumas pessoas dizem assim: você não cansa? Irmãos, a carne às vezes até cansa, mas o espírito não, o espírito está pronto. E só para compartilhar um pouco, né, das nossas... Eu não tive nem oportunidade de compartilhar, né, das nossas aventuras, porque, infelizmente, como eu disse, o corpo não aguenta às vezes, né? E eu acho que eu tive uma pneumonia, irmãos, lá em Portugal. Quando eu estava voltando, a gente ficou, depois que voltamos da caravana lá de Israel, foi uma luta, na verdade, né? A gente estava numa maratona desde novembro, aí vai para a convenção, prepara a convenção, preparar uma convenção, irmãos, é muito trabalho, tem muito trabalho. É relatório, é vídeo, e eu estava responsável pela ornamentação lá, porque eu também faço essas coisas de vez em quando. E aí nasceu o neném, eu cheguei aqui, passei um dia e fiquei dodói, peguei virose, não podia ficar com o neném, nem com a Priscila. E depois de 2 dias eu melhorei, depois viajamos foram 7 horas de Fortaleza para Portugal, de Portugal para Israel, mais 7 horas de viagem. E aquela coisa, uma inflamação no nervo do pé. Irmãos, tudo acontece quando você não tem tempo nem para se cuidar. Você vai atropelando e vai fazendo uma porção de coisa ao mesmo tempo. E vamos lá, né? Tomei o remédio que tinha lá, tomei antigripal e chegamos em Jerusalém. Jerusalém estava gelada, chuviscando lá, teve uma recaída. Fomos para Portugal. Fiquei um dia legal em Portugal, no dia seguinte caí doente, fiquei 3 dias, eu acho que eu tive uma pneumonia e tomei tudo que estava pela frente, o marido orou, e vamos lá, quase me levam para o hospital, eu digo, não, para o hospital eu não vou, eu não gosto muito de hospital, e foi um sufoco, né? É uma maratona, foi literalmente uma maratona que a gente viveu. Mas tivemos também experiências maravilhosas, irmãos. A nossa viagem de Manaus para Fortaleza, eu conheci uma pessoa que sentou do meu lado. E, irmãos, eu não sei, não tenho uma fórmula para contar para os irmãos.
eu não tenho como dizer assim, faça isso, faça isso, faça isso. Eu não sei como é que acontece. Mas quando a gente vive na presença de Deus e quando a sua vida orbita ao redor de Deus, as coisas incríveis acontecem. E eu não lembro exatamente o que foi conversado naquele momento, no primeiro momento, mas eu conheci essa pessoa que estava do meu lado e comecei a falar do amor de Deus para ela. Lá pelas tantas eu estava dando meu testemunho. Mais adiante, e aí Deus me deu uma palavra de conhecimento. Eu disse, Deus está te cercando. Deus tem algo para fazer na tua vida. E aí, irmãos, ministrei na vida dela, ela me pediu o telefone. Inclusive, a gente vai ter um encontro para acabar de fazer o parto, né? E aí, quando eu chego lá em Israel, eu conheci um casal que estava na caravana, que eu não conhecia. Eles queriam se batizar no Jordão. E eu disse, eu não vou permitir que vocês se batizem sem vocês terem entendimento do que vocês vão fazer aqui. E eu tive oportunidade, minutos antes deles irem para aquele rito do batismo, né, no Jordão. Eles nunca tinham sido batizados nas águas na vida deles. E eu preguei o evangelho para eles, eles aceitaram Jesus na beira do Jordão. Isso é uma coisa assim maravilhosa. E talvez você esteja perguntando, mas por que você está falando sobre isso agora? Porque eu quero falar sobre a importância da gente ter experiência. A importância, o valor da gente ter uma experiência. Porque muitas vezes a gente conhece muita coisa, a gente não sabe, às vezes a gente fica com medo de compartilhar das coisas de Deus, a gente fica tímido, né? A gente fica tímido, os irmãos não acreditam que eu sou tímida. Eu falo isso, eu já fui gaga, só para os irmãos entenderem que quando eu era jovem, até acho que meus 12, 13 anos, eu era gaga. Se eu ficasse nervosa, aí que não saía mesmo nada. Isso é uma coisa que eu sei que muita gente não consegue acreditar, mas é fato. Mas um dia, eu fui batizada no Espírito Santo. E a minha timidez se tornou algo secundário na minha vida. Uma unção de ousadia veio sobre mim. Então eu não tenho vergonha de falar com quem quer que seja. Se Deus me dá uma palavra, eu entrego. Pode ser o presidente, pode ser o governador, pode ser o prefeito, pode ser o Papa, pode ser quem seja. Se Deus me dá uma palavra, eu vou lá e entrego. As pessoas ficam olhando assim, meio sem acreditar. Da onde que vem essa coragem? Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 18. Você vai abrir sua Bíblia em vários textos antes da gente orar. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você sobe agora alguns versículos até o versículo 10 de Efésios 6, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Abra também lá em Lucas agora. Lucas 21, 36. Diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e estar de pé diante do Filho do Homem. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. E nós vamos falar hoje à noite sobre um estilo de vida oracional. Um estilo de vida oracional. E você vai já compreender exatamente do que eu estou falando. Pai querido, Pai amado, eu glorifico e exalto o teu nome pela multidão das tuas misericórdias, pela tua graça, pela tua compaixão.
com que o Senhor nos trouxe a este lugar nessa noite. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque Tu tens pessoas que têm fome e sede da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que Teu Espírito Santo, que nos cobre, que nos auxilia, que está conosco, que nos ensina a todo instante, que nos ensina a cada momento, venha e ministre o coração de cada um de nós aqui nessa noite. Pai, eu te peço, e que cada um aqui saia daqui nessa noite com a decisão firme de pôr em prática aquilo que recebeu aqui desse altar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me ajude a compartilhar a Tua palavra segundo a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O motivo de eu trazer essa palavra sobre oração é porque nós estamos prestes a entrar numa jornada de jejum e de oração. E é extremamente importante nós compreendermos o peso do jejum e da oração nas nossas vidas. Esse estilo de vida oracional fala de alguém que vive diante da presença de Deus. Alguém que não tem apenas chegou num ponto de maturidade que a vida devocional dela não cabe dentro de um quarto, não cabe dentro de uma hora apenas. Quando eu digo não cabe dentro de um quarto, é porque ela extrapola a vida diante de Deus, o relacionamento e a conexão com Deus extrapola esse tempo. O tempo devocional diário, o tempo onde você estuda a Bíblia num discipulado ou numa célula, ou quando você ouve a palavra na igreja, ou quando você ouve a pregação, algum estudo. Esse estilo de vida com uma conexão em tempo integral, isso é um estilo de vida oracional. Os irmãos entenderam? Entenderam? Então tá bom. Quem está anotando, parabéns por anotar. E é muito interessante, eu estava preparando um dos estudos que tem no nosso devocional, aquele que acho que já está rodando nos WhatsApps, nos grupos de WhatsApp. Um dos estudos eu preparei e eu achei muito interessante que Jesus, por mais ocupado que ele fosse, por mais ocupado que ele estivesse, ele sempre tirava um tempo para ele ficar a sós com o Pai. Ele mesmo sendo 100% Deus e 100% homem, ele separava esse tempo. E talvez você pergunte, mas por que é tão importante separar um tempo? Porque existem muitas vozes ao nosso redor o tempo todo. O tempo todo nós estamos ocupados. O tempo todo tem alguém chamando no WhatsApp. Não é verdade? Todo o tempo está chegando uma mensagem no Instagram, no Twitter, né? Por aí vai. A gente está ocupado. Alguma coisa nos chama a atenção. Então, por isso que a disciplina da oração, ela começa nesse momento separado. E Jesus nos dá o exemplo. Então, são vários momentos em que Jesus, por exemplo, eu não anotei essa referência, por isso que eu não vou ler agora. Mas você estudando os evangelhos, você vai ver muitas vezes Jesus tirando tempo. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi quando Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. Então Jesus, ele poderia ter ficado ali empolgado com aquele milagre, empolgado com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele poderia ter ficado, chamado todos os discípulos para uma confraternização, depois daquele sermão maravilhoso, da multiplicação dos pães e dos peixes. E a Bíblia diz que Jesus manda os discípulos atravessarem para o outro lado.
E é tão legal, irmãos, quando a gente vai em Israel, porque a gente literalmente anda nas páginas da Bíblia. E a gente vai no Mar da Galileia e a gente sabe para que lado que Jesus foi. É muito empolgante. Então, Jesus manda os discípulos, e os bichinhos, né? Tão ingênuo, tão inocente, eles deixam até um barquinho para Jesus seguir atrás. Jesus sobe o monte, vai orar sozinho. Foi nessa passagem, nesse momento, que Jesus não pega o barquinho. Vocês sabem de que maneira que Jesus vai, né? Ele vai andando sobre as águas, eles pensam que é um fantasma. Enfim. Mas vocês entendem? Jesus, para escolher os 12 discípulos, ele passou uma noite inteira orando. Entende isso? Que coisa tremenda. O próprio Filho de Deus encarnado, dependente de uma vida de oração. Agora, pergunta: será que eu e você somos melhores do que Jesus? Somos melhores do que Ele? Que não precisamos de orar? Que não precisamos buscar o Senhor? A vida está nessa conexão. Lá, abra sua Bíblia lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 15. Esse é um dos textos maravilhosos, um dos textos riquíssimos das palavras de Jesus, essas palavras de despedida de Jesus. O que eu acho maravilhoso, porque ele está falando aqui de conexão, de estar nele. Ele diz: eu sou a videira, capítulo 15 de João, do Evangelho de João, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, diga fruto. Diga fruto. Porque sem mim, diga nada, nada podeis fazer. Irmãos, eu estudando essa palavra, o Espírito de Deus me disse: que fruto é esse? Vocês sabem que fruto é esse? Vocês têm ideia de que fruto é esse? Alguém chuta? Que fruto é esse? Alguém diz: são as almas, né? Alguém diz, né? Frutos do Espírito, né? Mas ele está falando que é um fruto. Um fruto. Opa, alguém disse. Amor, exato. Até arrepiou o cabelo do relógio, olha aqui, ó. Amor, esse é o fruto. É o fruto, amor é o fruto que nos faz perseverar. Amor é o fruto que nos faz permanecer. Amor é o fruto que nos santifica. Amor é o fruto que faz eu sacrificar. Amor é o fruto que me conecta e me liga ao Senhor e ao propósito dele para a minha vida. Amor. O verdadeiro amor.
Por isso que ele está dizendo, se não der fruto, é porque você está só numa religião. Se você não aprender a amar, isso é só religião. Se não, esse fruto não se desdobrar, não se expressar, não se materializar em alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, você não foi aperfeiçoado no amor. Você não está frutificando em amor. Por isso que, deixa eu dizer uma coisa, tudo se resume no amor. É tudo. Servir a Deus, pregar o Evangelho, vencer o pecado, perseverar até o fim, experimentar a graça, conceder a graça aos outros, perdoar. Tudo, irmãos, tudo que você puder dizer, puder nomear, tem a ver com amor. É o fruto. Só para vocês entenderem que é o fruto mesmo. Vamos lá para 1 Coríntios 13. Olha só a descrição do amor. O amor é paciente. Versículo 4. É benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se vangloria, não se ufana. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo as profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E ele diz aqui no final, no versículo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, qual é o maior destes? Qual é o maior destes? É o amor. Então, tudo tem a ver com amor. Olha só, Gálatas 5, olha o que diz. Eu quero só mostrar para vocês, novamente, só para vocês terem a certeza de que o fruto de que Jesus fala no capítulo 15 é amor, que está o contexto do texto que fala das obras da carne, fruto, não fala frutos, fala fruto, no singular. Ele diz aqui, ó, versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, leiam aí. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, aleluia. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que são disputas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão, diga, não herdarão, o reino de Deus, os que tais coisas praticam. O versículo 22 vem e diz o quê? Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo por causa da chuva. Diga, mas o fruto
Diga novamente, mas o fruto. O fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é aquilo que o amor produz, a alegria. É aquilo que o fruto do Espírito produz, paz. Que mais que ele produz? Longo ânimo, um longo ânimo. Não se exaspera, não se aborrece rápido, não é pavio curto. Longanimidade. Que mais que o fruto do Espírito produz? O que o amor produz? Bondade, atos bondosos, atos generosos. E benignidade, que é diferente de bondade, mas bondade é uma coisa, que é a expressão da benignidade. Benignidade é ser alguém essencialmente bom. É o fruto do relacionamento com Deus que faz o indivíduo ser benigno. Sabe aquela pessoa que sempre pensa o mal dos outros? Não é benigno. O benigno perdoa. O benigno pensa do outro sempre o melhor. Ele não vai pensar, ele não vai tender a pensar logo ruim. Algo ruim sobre a pessoa. Ele vai tentar pensar o melhor. Ligou. Fulano de tal não está atendendo porque ele não quer. Às vezes nem é. Às vezes ele está num lugar que o celular não alcança. Não tem sinal. Mas se você for benigno, você vai dar um desconto para ele. Senão você vai ficar armado com 5 pedras na mão para atacar em cima dele. Você não quis me atender porque você... Então, o amor também é fiel. O amor, ele é fiel. O amor produz mansidão. O amor produz domínio próprio. Mas você pode dizer, mas pastor, o que isso tem a ver com oração? Tudo. Porque no meu relacionamento diário com Deus, é lendo a palavra, é conhecendo esse Deus, que eu vou aprender a amá-lo. Mas não fica só em ler a Bíblia e ter conhecimento sobre Deus. Eu preciso ter experiências com Deus. Eu preciso que o meu conhecimento me leve a uma experiência. Se eu não tiver uma experiência, é só conhecimento. O apóstolo Paulo, inclusive, alerta. Cuidado, hein? A letra mata, é o Espírito que vivifica. Sabe, irmãos, eu fico impressionada. A palavra de Deus, se você ler, principalmente no Novo Testamento, isso que eu estou dizendo para os irmãos, vai ficar claro como o dia. É impressionante, você fica impressionado. Olha só, a forma como é tão explícito que o Senhor fala sobre amor o tempo todo. Esse texto que a gente acabou de ler. Olha só, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram. Por amor a gente sacrifica, por amor a gente nega a si mesmo. Por amor, a gente coloca o outro na frente do nosso desejo, da nossa vontade. O amor, por isso que o amor é o dom supremo. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Vamos voltar lá para o Evangelho de João. E aqui ele está falando dessa conexão. Você precisa permanecer nele. Presta bem atenção, um detalhe que é muito precioso. Ele fala que aquele que está nele, estando em mim, não der fruto, ele o corta.
Você está ligado em Jesus, mas você se nega a obedecer. O corte vem. Não tem como permanecer em Cristo desobedecendo Ele. Não vou enganar ninguém. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Irmão, isso aqui estaria lotado se a gente pregasse o evangelho confortável. O evangelho sem cruz. O evangelho light. Estaria lotado. Estaria lotado se eu estivesse pregando o evangelho da barganha. Venha para você receber isso, receber aquilo outro. Nós já temos tudo. Nós temos Jesus. Eu acho isso tão precioso. Eu até falei aqui, já falei com os irmãos, e eu vou continuar repetindo a mesma coisa até isso entrar e frutificar na vida de cada um dos irmãos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta. Eu não vou sentir falta de nada porque eu tenho Jesus. E se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Se Ele não poupou o seu próprio filho, mas deu para nós, como Ele não vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa? Mas preste atenção, Ele vai dar o que você precisa, não necessariamente o que você quer. Nosso Deus é assim. Às vezes Ele não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. Entenderam? Por isso é tão importante o amor. Ele disse, Ele corta e tudo que dá fruto, Ele limpa. Opa, como assim? Ele poda. Ele disciplina. Opa, como é que é? Eu estou dando fruto e Deus ainda vem e me disciplina? Ele vai me podar, irmãos. Ele vai me cortar. Algumas vezes, a gente fica empolgado. A gente fica empolgado quando Deus usa a gente. Para curar alguém, para testemunhar. E aí, a nossa tendência humana, por exemplo, nós vamos ter os 21 dias de jejum. 21 dias de jejum, alguém diz assim, eu estou jejuando por uma causa. Né? Não é errado a gente pedir do nosso Pai. Mas o jejum não muda o nosso Pai. O jejum é para mudar a gente. Entendam isso. No aviso, a irmã Gisele até fala para a gente ficar sensível. Sensível a Deus. Para a gente ficar mais sensível. Então, às vezes, a gente fica tão empolgado, irmãos, a gente fica tão empolgado com uma bênção que a gente recebeu. Uma vitória conquistada. Porque a gente fez jejum de 21 dias. Eu me santifiquei 21 dias, agora eu vou para a galera. Agora eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo na Bíblia, eu vou dar um tempo de orar, porque foi 21 dias orando e jejuando. Agora eu preciso de um tempo para mim. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi. E quando eu era menina, eu já caí nessa esparrela. Mas quando eu era menina na fé, menina na experiência, eu caí nessa esparrela. E quase viajei na maionese. Os irmãos estão entendendo? Então Ele poda, Ele limpa. Ele limpa das obras mortas, Ele limpa. Não, isso aqui já foi. Eu tive uma experiência maravilhosa, uau, que fantástico. Mas eu preciso, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão. Eu preciso entender que nessa minha relação com Deus, eu preciso limpar o meu altar. Outro dia eu fui tentar fazer fogo, porque lá em casa quem faz fogo sou eu, né? Fui fazer fogo, estava com vontade de comer um pacu assado.
Aquele pacu, irmã, que a senhora trouxe. Oh, que delícia aquele pacu. Aí eu fui fazer o fogo. Aliás, não foi do pacu, agora que eu lembrei. Quem fez o fogo do pacu foi o irmão Maurício. Foi um outro assado que eu fui fazer. Mas a churrasqueira estava lotada de cinza. E aí eu digo, mas está estranho isso aqui. E aí eu pensei, se eu tentar fazer fogo aqui não vai prestar. Vai sair só fumaça e eu não vou conseguir nada. E aí eu tive a ideia, vou limpar, tirar essa tonelada de cinza que tem aqui e vou colocar o carvão e a lenha. Irmão, não deu outra. Fiz de primeira, o negócio pegou. E de fato é um princípio. A Bíblia fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas eu preciso remover as cinzas das experiências que eu tive, as experiências passadas. Eu preciso remover a cinza. Eu preciso viver em novidade de vida. O nosso grande eu sou, Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Mas eu preciso entender que eu preciso ter uma experiência hoje. Eu preciso ler a Bíblia e ter uma revelação hoje. Uma revelação fresca. Em simbologia, o povo de Israel estava no deserto e eles tinham que colher maná. Aí uma pessoa muito esperta diz, não, eu vou colher bastante para não ter que colher amanhã. Vocês sabem o que aconteceu? O que aconteceu, irmã Vanusa? Hein, irmão João? O maná virou bicho. Uau! O maná virou bicho. Como assim? Apodreceu. Porque maná é diário. A palavra que eu medito, a palavra que eu recebo, a revelação é diária. Eu não posso ver da revelação de ontem. A palavra que eu li ontem, ela precisa se renovar hoje. Ela pode. Eu posso ficar num texto bíblico uma semana. Eu me lembro que quando eu fiquei em Hebreus, eu engatei em Hebreus capítulo 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Eu lia qualquer coisa, mas eu voltava para o 1 e 2, porque eu estava fascinada com aquela revelação. E ela vai se renovando, ela vai se renovando, vai se renovando. Mas a questão é que há uma progressão. A palavra de Deus diz, lá em Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Às vezes Deus te dá uma revelação inicial e você caminha naquela revelação, você continua naquela revelação. Irmãos, a gente precisa aprender a amar isso. Se a gente não aprender a amar esse relacionamento, vai ser o amor, irmãos. Pode ver quando é que o negócio pega. Quando é que seguir a Cristo é pesado? Quando nosso amor está frio. Nosso amor por Deus está frio. Eu preciso ter um relacionamento com Deus vívido, real, contínuo. Eu preciso sempre pedir que o Espírito Santo meça a minha temperatura espiritual. Meça a qualidade do amor que eu estou ofertando para Deus. O fruto do Espírito é o amor. Aí ele diz no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus nos limpa. A palavra de Deus nos poda. A palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus nos leva ao arrependimento. A palavra de Deus nos leva a um alinhamento. Aí ele diz, é quase um rogo, quase é um pedido, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir, versículo 4, fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.
Para eu permanecer, para eu não ser cortado, eu preciso obedecer. Eu preciso dar uma resposta. Eu preciso me adequar àquilo que Deus está me dizendo. Eu preciso exercer a minha fé. Eu preciso estar ali humildemente buscando o Senhor. Então ele continua dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele só faltou dizer explicitamente: esse aí vai amar muito. Alguns textos antes, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado por meu Pai. Viremos para ele e faremos nele morada. Estar em Cristo e ele em nós. Como disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Vocês entendem esse texto? Ele está dizendo que me amou. Isso chama para um relacionamento pessoal e para uma responsabilidade pessoal. A responsabilidade com o sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus sobre a minha vida, o que ele fez. A gente não pode se acostumar. Isso não pode se tornar algo banal. À medida em que eu cresço, à medida em que eu amadureço, à medida que eu experimento, à medida que eu tenho experiências com Deus, o meu amor vai crescendo, o meu amor vai aumentando, minha condição para sacrificar para Deus aumenta. Eu não simplesmente evito o pecado, eu passo a odiar o pecado. Eu me torno exigente com aquilo que me cerca, com aquilo que me influencia, com aquilo que entra, porque eu tenho zelo por aquilo que eu carrego. Zelo pela presença. Vou contar para os irmãos uma experiência que eu tive há 20 e poucos anos atrás. E essa experiência marcou minha vida até hoje. E eu acredito que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, vai passar por um momento assim. O momento em que, eu me lembro, foi na época que lançaram Caçadores de Deus. Aí alguém diz: poxa, já faz tanto tempo assim? Mais de 20 anos. E quando eu terminei de ler esse livro, foi o livro que eu li mais rápido na minha vida. É lógico, os livros da Bíblia, né, são pequenos, exceto Gênesis, e alguns livros da Bíblia são grandes. Mas esse foi um livro que eu comecei, eu estava tão desesperada. Pelo quê? Pela presença de Deus, pela glória de Deus, por uma transformação no meu casamento. Eu queria a glória de Deus na minha vida. Eu queria a presença de Deus, muito mais forte do que eu já tinha experimentado até aquele momento. Eu subi para um jejum, sabe aquele jejum que você não pede nada, que você está ali só porque você está desesperado por Deus? Eu subi para o escritório do marido, eu comecei a ler de joelho. Eu me ajoelhei com aquele livro e li das 11 da manhã até as 18 horas. No final do livro, quem já leu sabe o que está escrito. Uma oração muito perigosa. Que eu digo para as pessoas terem muito cuidado com ela. Senhor, me julga. Julga a minha vida. E Deus levou muito a sério aquela oração. Virou o ano e o Espírito Santo me pediu
para depor as coisas que eu estava fazendo e que eu gostava de fazer. Naquela época, eu liderava um ministério estadual de louvor e adoração. Eu liderava aqui o ministério de louvor, eu cantava, dirigia o culto. Tantas coisas eu fazia, irmãos. Tantas coisas. Liderava a célula, fazia muita coisa, pregava. Muitos jejuns de 30 dias, de 21 dias. Jejuns, foi a época que eu mais jejuei na minha vida. Jejuar para pedir coisa nenhuma de Deus, só para ficar na presença. Aí Deus fez isso. Me pediu, no 6º dia do mês de janeiro. Agora eu não me lembro se foi 2000, acho que foi 2000, 2001, uma coisa assim. E Deus começou a me confrontar. Era eu e ele. Pá! Eu e ele. Pá! E ele me mostrando os recônditos mais profundos do meu coração. Pá! Eu pensei que ia morrer. Foi tanto sofrimento que eu engordei 10 quilos. Não emagreci não, engordei 10 quilos em 6 meses. Era muito sofrimento. Sofrimento emocional. De coisas que eu tinha machucado a Deus, a santidade de Deus. Deus é santo. Eu nunca, amados, você deve se comparar com ninguém, tá? É uma orientação que eu dou, uma direção que eu dou para os irmãos. Nunca se compare nem a pastor, a líder, coisa nenhuma se compare a Jesus. Verifique a sua vida a partir da vida de Jesus. Se você se comparar com outra pessoa, você está quebrado. Porque o ser humano é muito falho. Você pode cometer um grande engano na sua vida. Mas se o seu padrão de santidade, de vida com Deus, for o de Jesus, você está seguro. E a minha vida foi medida. Está aqui Jesus, está aqui a minha vida. E eu fui achada em falta. Chegou o mês de março daquele ano, eu me lembro, nós fizemos o Veredas. Nós fomos virados do avesso no Veredas. Eu me bati todinha naquele grupo pequeno. Caí no chão, me debatendo. De tanta dor. De tanto sofrimento. Eu nem imaginava a dor que eu tinha sentido, dos traumas que eu tinha vivido. Nem meu marido tinha noção disso. Depois do Veredas, a gente foi pedir perdão das meninas. Fazer concerto com elas. Luciene, ainda não era casada, Luciene, a Hannah e a Priscila. A Hannah tinha 5 anos, a Priscila tinha 12. Irmãos. E eu me lembro de sentar ali, porque eu gosto de sentar ali. Eu disse, mas por que senta ali? Porque ali eu posso olhar para todos vocês. Se eu sentar aqui, se eu sentar ali, minha visão é limitada, mas se eu sentar ali, eu vou ver todos, eu vou saber quem que está aonde. Entenderam? Sentava ali, o pessoal cantando aqui. Não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, nem a visão morrer. Clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração. Ninguém estava cantando, provavelmente ninguém estava cantando do jeito que eu estava cantando ali. Porque eu não tinha autorização da parte de Deus para que ninguém sentisse pena de mim. Eu estava chorando por dentro. Quando eu cantava, refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou,
vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Naquele tempo eu estava aprendendo a me arrepender. Eu estava aprendendo o que era arrependimento. Quando você assume toda a responsabilidade sem dividir com ninguém, nem com o pai que abandonou, nem com a mãe, nem com o primeiro padrasto, nem com nada, nenhuma circunstância, com nada. Você assume tudo e não dá desculpa para o seu pecado. Eu estava aprendendo aquilo, porque eu queria a glória de Deus na minha vida. E eu estava vivendo uma vida. A partir daí eu comecei a viver uma vida de dependência. Foi assim que nasceu aquela canção. Jesus. Esqueci. Jesus. Como é que é? Não. Esqueci. Eu dependo de ti, né? Dependência é o nome da música. Eu te quero, Senhor. Jesus, no aconchego dos teus braços de amor, olhar nos teus olhos, me ver em ti, mergulhar no teu rio, onde há vida para mim. Primeira vez que eu fui cantar isso no estúdio, eu chorei tanto que não deu para gravar. Aí depois que eu melhorei, pronto, aí eu consegui gravar. A segunda vez, saiu. A partir daquele tempo, eu nunca mais cantei por cantar. Nunca mais eu cantei por cantar. Nunca mais saiu uma música da minha boca que não fosse sentindo o que eu estava cantando. A consciência da presença, dessa conexão, desse viver conectado e dependente dele, para respirar nele. Você sabe o que é respirar nele? Você não conseguir respirar sozinho, você precisar dele para respirar, você precisar dele para acordar todo dia, depender dele para se mover, para amar as pessoas, para cuidar delas. É esse tipo de conexão maravilhoso que eu oro e jejuo para que os irmãos vivam. Não é uma questão de ufanismo, não é uma questão de você ficar se gabando, porque eu sei que é um preço. Eu entendo que sem Ele eu não posso fazer nada, eu não posso amar vocês sem Ele, eu não posso sacrificar sem Ele, eu não posso fazer nada se não for conectado nele. Os irmãos conseguem entender isso? Vocês estão tendo o privilégio de ouvir essa palavra, de um coração rasgado e aberto. Aprendi a amar a Deus em qualquer circunstância. No meio da dor, no meio do sofrimento, no meio, sabe? E ele diz aqui, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, aquele do versículo 1, ele diz, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A gente é discípulo quando o amor que nos faz perseverar. É o amor que faz eu dizer não para o pecado. É o amor que revela o quanto ele é precioso para mim. Não é a minha voz bonita cantando, não é o quanto que eu sirvo na igreja, mas é o quanto eu obedeço. Esse amor aqui, irmãos, não é um amor emocional meramente. É lógico que tem uma boa dose de paixão. Amor apaixonado. Mas eu quero dizer para os irmãos que esse amor é uma decisão.
É uma decisão de negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Viver uma vida oracional é uma vida de conexão 100%. É uma vida em que busca colocar todo o conhecimento em prática. É muito interessante que quando o apóstolo Paulo ele está nos ensinando sobre os dons, ele fala sobre o amor. Ele diz, buscai com zelo os melhores dons. Mas ele diz também, ele fala que a gente precisa buscar o amor. Então ame. Então ame ao Senhor. Fique de pé, por favor. Então eu quero desafiar você, nesse tempo, a estar lendo o Novo Testamento e caçar, e a gente vai fazer tipo uma maratona aqui, tá bom? Só para respaldar aquilo que eu falei, eu quero que vocês procurem na Bíblia, aqui no Novo Testamento, os versículos que falam sobre isso. Falam sobre amor. Para vocês terem a certeza de que o amor é a coisa mais importante. Ele está dizendo que o amor, versículo 13, diz que o amor é o maior de todos os dons. Mas aqui em Efésios, deixa eu achar aqui para os irmãos. Deixa eu ler aqui. Aqui no capítulo 3 de Efésios, versículo 17, diz assim: E habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados diga amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede toda a razão, todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo o quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Quem pode dizer amém? Feche os seus olhos. O que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer com aquilo que foi ministrado na sua vida hoje? Qual é a sua decisão? O que você vai fazer? Essa é a hora que você responde. Essa é a hora que você decide o que você vai fazer. Vamos orar. Ore, fale com Ele. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Paizinho querido,
Nós queremos nessa noite, Senhor, declarar que dependemos de Ti. Como a Tua palavra diz, em Ti existimos e nos movemos. Tu és digno de tudo, Senhor. Digno do nosso amor, da nossa devoção, dos nossos pensamentos. Esse é um tempo, Senhor, um tempo que é tão necessário estarmos escondidos em Ti, sermos cheios da autoridade que já foi liberada a partir do sacrifício, o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Queremos estar em Ti. Queremos ser aqueles, Senhor, como o apóstolo Paulo diz, que tudo que ele queria era ser achado em Ti, não tendo justiça própria que procede da lei, mas pela fé. Ser achado em Ti, ser achado em Ti, ser achado em Ti. Eu quero ser achado em Ti, Senhor. Eu quero ser achado em Ti. Eu em Ti, Tu em mim. Cristo em nós, a esperança da glória. Chora me canta na manhã, chora na menegando de choia marasana. Chora de canta de beconda de maias. Motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2, 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre, e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Pai, nessa hora eu apresento diante do Senhor a vida de cada um dos teus filhos. Paizinho querido, eu te peço que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do teu Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus em toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Que Deus os abençoe.